Oi, gente! Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre a minha bipolaridade, que na verdade não é só minha, né? É também sua, que tem um diagnóstico igual, ou que tem um diagnóstico parecido, alguma outra coisa na saúde mental, ou que não tem o diagnóstico, mas você se simpatiza, empatiza com pessoas que têm algum tipo de transtorno. Então, eu queria falar especificamente hoje sobre como foi esconder por tanto tempo que eu tenho essa doença. Eu convivo com ela, como vocês já sabem, desde os 14 anos de idade. O diagnóstico foi feito aos 27 e eu falei em público que eu tenho a doença aos 31. Então eu demorei 4 anos desde o diagnóstico para poder falar para outras pessoas que eu tinha essa doença, né? É claro que assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu não contei para ninguém, talvez um amigo ou outro. Eu gostaria de dizer que todos permaneceram perto de mim, mas não é verdade. É a minoria, sabe? É a minoria que vai embora. Mas não dá pra dizer que todo mundo permanece, todo mundo se compadece. Não é bem assim. A realidade é um pouco mais cruel que isso. Algumas pessoas negaram do tipo, imagina, não, você não tem isso não. Não, você vive bipolar? Não, imagina. Mas enfim, isso me fez já perceber desde o começo que eu tinha que ter uma sabedoria, né? Que eu tinha que ter uma seletividade sobre as pessoas para as quais eu confiaria esse diagnóstico. Eu tinha terminantemente decidido na minha cabeça que eu nunca falaria em ambiente de trabalho, porque eu morria de medo das pessoas confundirem a minha capacidade, né, e dizerem assim, ah, não é capaz por causa disso. Medo do preconceito. Então eu falei, profissionalmente nunca vou falar. Então eu nunca falava nos trabalhos pra ninguém que eu era bipolar, jamais. Ah, mas você fez amizade no trabalho? Eu não falava. Mesmo sendo virou melhor amigo, melhor amiga, eu não vou falar. Se trabalha comigo, não vai ficar sabendo, entendeu? Era essa política que eu tinha. O que aconteceu? Uns 2 anos depois do diagnóstico, eu comecei a perceber que esconder estava ficando insuportável. Então, por exemplo, às vezes eu tinha um episódio depressivo mais grave que eu não conseguia ir trabalhar. Não conseguia. E algum dia, talvez alguém consiga explicar isso e as pessoas consigam entender, mas no dia que você tá deprimido grave, você não consegue levantar da cama. E eu precisava dizer, olha, eu não posso trabalhar hoje, e eu não podia dizer o motivo especificamente, sabe? Eu não falava assim, ah, eu sou deprimida, depressão grave, eu não consigo levantar da cama. Eu tinha que, não, eu não chegava a mentir, mas eu dizia, olha, por uma questão de saúde, eu não vou dizer o que é, eu não consigo ir hoje. Isso aconteceu assim, dá pra contar em uma mão. Quantas vezes ao longo dos anos isso aconteceu? Por quê? Porque de uma forma muito errada, ao invés de eu pedir ajuda e dizer não tô bem, não tô legal, tô precisando de uns dias, eu ia pro trabalho me arrastando, passando mal, me arrastando total, assim. Às vezes, entre um paciente e o outro, quando eu não estava muito bem, eu entrava no banheiro para respirar, às vezes para chorar, o choro vinha, e chorava, secava a lágrima, seguia plena, para não comprometer a qualidade dos atendimentos nunca, sabe? Só que isso é desumano, né? Se eu soubesse que tem alguém do meu lado que entre um atendimento e outro tá vomitando, por exemplo, isso já aconteceu também, às vezes tão nervosa que eu ficava por estar nessa situação, eu vomitava. Teve uma vez que o paciente estava conversando com ele, eu pedi licença e fui vomitar. Nunca nenhum deles reclamou, sabe? Nunca nenhum falou assim, nossa, percebo que a doutora tá distraída, não tá afim, ou percebi que saiu insatisfeito. Eu dava a minha alma pra consulta, mas eu fazia isso de forma desumana, né? Até contrariando o que eu mesma dizia pra eles que eles tinham que se cuidar. Então, são os aprendizados da vida. Hoje em dia, a chance de eu fazer isso é zero. Não faço. Tô passando mal. Entendeu? Mas por muito tempo eu negligenciei meu bem-estar fazendo dessa maneira. Indo trabalhar passando mal. Uma vez eu atendi uma paciente bipolar que ela chegou e falou, olha, eu vim pra cá, eu vim pedir um atestado porque eu tô muito mal e eu vou entrar em surto. Eu sinto que eu vou entrar em surto. Eu preciso de uns 2 ou 3 dias e eu acho que eu consigo me recuperar. Se eu não conseguir me recuperar, eu volto.
aquilo ali me constrangeu de uma maneira, porque ela tinha um grau de consciência tão grande da própria doença, sabe? Assim, ó, tô ruim, preciso disso, se não resolver, eu vou fazer isso. E eu fiquei, cara, por que eu não faço igual? Por que eu não me aproprio desse diagnóstico de um jeito maduro e digo pra quem eu tenho que dizer? Qual é o meu medo? Meu medo é as pessoas me criticarem, meu medo é as pessoas dizerem que eu não sou capaz? Qual é o meu medo? E eu comecei a questionar isso. E aí eu passei literalmente os próximos 2 anos conversando com Deus, com meu marido, com a psicóloga e com as pessoas que me importam de verdade, né? Aí de 4 anos pra cá eu já tinha definidas as pessoas que eu confiava o meu diagnóstico. E assim, ao contrário do que muita gente pensa, não é pelo tempo de amizade, é pelo grau de confiança mesmo. Então eu tive amigos que eu não conhecia há tanto tempo assim e que eu confiava mais do que outros que eu conhecia há muito tempo, sabe? No fim das contas, eu acho que o que importa é quem te ama mesmo. E você sabe quem te ama mesmo. Você sabe, a gente sabe, a gente não é tonto, né? Então depois dessas conversas todas, já estava no meu coração que eu ia falar. Eu ia falar pra quem precisasse. Eu só não tinha coragem ainda. Até que veio o último surto, que foi o mais grave, que culminou com a internação. E lá na internação psiquiátrica, eu olhei pra mim, olhei pra minha situação, olhei pro grau que chegou e falei assim, o quê? Eu me descuidar, eu ter que ficar guardando segredo nesse tanto pra chegar nesse ponto aqui, nunca mais. Nunca mais. Eu não quero saber o que vão falar, não quero saber. Mas eu já tava amadurecendo esse assunto há muito tempo, entendeu? Então, quando eu saí da internação, eu respirei fundo, comuniquei à minha família que eu iria pôr a público, né? E fiz isso. Era difícil, às vezes, negociações de trabalho, porque como sou médica, tinha, às vezes, uma questão ou outra noturna, uma intercorrência noturna, e eu tinha que deixar muito claro que não era má vontade minha, mas que eu não estou disponível à noite, por vários motivos, né? Pelo meu ciclo circadiano não pode ser alterado, senão dá surto, pelo uso de remédios. Eu não conseguia falar essas coisas, então eu só dizia assim, olha, à noite eu realmente não tenho como negociar. Não, mas não, à noite não tem como. E às vezes parecia que eu era intransigente, assim, sabe? Que eu era muito seca, mas eu não tinha como explicar. Então isso me gerou algumas rusgas, assim, nas negociações de trabalho, isso foi um pouco cansativo. Hoje em dia, é o que é. Eu sou bipolar. Não é segredo pra ninguém. Se eu passar mal, eu passei mal. Se eu passar mal, eu posso dizer, gente, não tô me sentindo bem. Aí o que tá acontecendo? É da bipolaridade. Entendeu? Isso pra mim é libertador. Não resolve o problema, mas é menos uma coisa que eu preciso ficar manejando enquanto eu tenho que manejar os sintomas, sabe? Eu não tô com esse vídeo dizendo pra você, nossa, fala do seu diagnóstico, fala logo pra todo mundo, faz um vídeo no YouTube, põe na internet. Eu não tô falando pra você fazer isso. Mas eu tô dizendo pra você escolher as pessoas que você confia e dizer. Para que você confia, entendeu? Alguma hora alguém vai ter que ficar sabendo. Não prolonga o sofrimento, só isso. Eu só não quero que você prolongue o seu sofrimento. Eu acho que eu sofri por muito tempo, porque o diagnóstico faz 4 anos, mas eu sofro com isso desde os 14. E tem 31, vou fazer 32 agora em janeiro. Entendeu? Sofrimento desnecessário, pelo amor, né? A gente não precisa. Então, é isso, gente. Um beijo pra vocês. Curta esse vídeo para saber que você gostou. Comenta o que você achou importante pra mim. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com outras pessoas que podem se beneficiar e ative o sininho para você receber todas as notificações. É isso. Um beijo e tchau.